Bom dia, bom estar aqui. Sexta-feira, me parece, o Francisco ligou para mim, perguntando se eu tinha uma palavra para hoje. Sim, uma palavra de final do ano, né? Então parece que eu estou ficando como pregador do fim do ano. Então, se o presbitério confirmar, eu já vou preparar a palavra para o final de 2020. Se eu não pregar, eu deixo escrito, tá bom? Antes de falar a palavra, eu queria ler alguns textos somente, só ler os textos. 1 Crônicas 16, 28, só escute. Se você tiver tempo de anotar, anote, mas só escute. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Versículo 29 diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29, 1 diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. No verso 2 diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Salmo 68 diz, tributai a Deus, glória a Deus, e a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. 96, 7 diz, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. 96, 8 diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E por fim, Salmo 136, verso 26 diz, ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse mês de janeiro é o mês de tributo, né? Desculpa eu lembrar. Mas se eu não lembrar, você vai ser lembrado. Quais são os dois principais tributos? IPTU e PVA. Vamos dizer que você recebeu o carnê na sua casa. Aí você pega o carnê e sente aquele impacto, sente uma compulsão no coração, uma alegria ou tristeza. Aí você fala assim, eu não estou sentindo de pagar esse ano. Eu repreendo. Se for mais pentecostal, você fala, está amarrado. Qual dessas expressões libera você de pagar? Louvor é a mesma coisa, é um tributo. É um tributo. Deus é bom, então eu digo, Deus é bom. Ah, mas eu não achei que as coisas foram boas. Deus é bom. Eu falo o que Ele é, não aquilo que eu estou sentindo, não aquilo que eu estou vivendo, porque Deus é. E louvor é um tributo. Levantar as mãos é mandamento. Dá uma olhada na Bíblia, quantas vezes está escrito para levantar as nossas mãos ao Senhor. É mandamento. Estou só dizendo isso, amados, que talvez outro dia a gente converse sobre isso. Qual o tributo do crente? Qual o tributo? Louvor é tributo. Você sentindo ou não, você precisa tributar. Sentindo ou não, é dele a honra, é dele a glória. Amém, amados? Pois bem, quando o Francisco passou a mensagem para mim, se eu tinha alguma palavra, eu falei, Francisco, eu não tenho. É verdade que todo pregador sempre vai achar alguma coisa para pregar. Mas eu não ando nesse caminho. Eu entendo que eu só devo falar quando Deus me dá a palavra para aquela hora, para aquele momento. Não é porque a gente tem palavras. Diz que o pregador pentecostal não pode ver uma caixinha de fósforo que sobe em cima para pregar. Traduz isso, por favor. Mas, orando na madrugada, de sexta para sábado, Deus deu uma palavra para mim. Eu estava precisando de uma palavra e busquei ao Senhor. E Ele me deu uma palavra. E na medida que eu li a palavra, que eu estudava a palavra, Deus colocou muito forte no meu coração, que eu precisava repartir com vocês. Então eu quero repartir essa palavra com vocês. E aí eu queria que vocês abrissem comigo em Marcos capítulo 6. Marcos 6. Eu vou tentar fazer hoje de manhã o que eu gosto muito de fazer assim, lá no meu escritório. Eu gosto de estudar a Bíblia de forma exegética, fazer uma exegese. O que é a exegese? A exegese é um estudo detalhado, um estudo pormenorizado, onde você estuda os verbos, você estuda os pronomes, as preposições, as vírgulas, os pontos e vírgulas, para poder entender bem. Então, nesta manhã, não vai dar para fazer isso aqui, porque o estudo exegético demora tempos, mas se você tiver com a Bíblia aberta e papel e lápis na mão, eu aconselho a você ir marcando, tá bem? Bom, nós vamos ler o capítulo 6 de Marcos, a partir do versículo 45.
Diz assim, e logo obrigou os seus discípulos, em algumas versões fala, compeliu os seus discípulos. Compelir e obrigar, dá no mesmo, a mesma palavra. Obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu ao barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Pois bem, esse texto aqui fala de uma viagem. Esse texto fala de uma jornada. Qual era a jornada? Eles estavam em Betsaida e iam para Genezaré. Era uma jornada sobre as águas, mas era uma jornada. Você pode encarar o ano que nós estamos terminando também como uma jornada. Nós começamos há 363 dias atrás e estamos chegando ao final dessa jornada. Como é que você chegou hoje aqui? Como é que você chegou no final do ano? Faltando pedaço, deixando coisa para trás, foram agregados valores à sua vida. Como é que você chega no final do ano? É uma jornada. Alguém diz que a jornada muitas vezes é mais importante que a chegada. No meu caso, muitas vezes não, porque eu viajo assim com muita urgência, então eu preciso chegar no lugar, então não tenho muito tempo, muitas vezes, de estar olhando paisagem, de estar parando no lugar para ver. 2 vezes eu fiz isso na minha vida. Eu saí de Belo Horizonte com minha digníssima esposa, na segunda-feira, 9 da manhã, nós havíamos deixado nossas filhas na casa de Rui e Daci, e saímos de Belo Horizonte segunda de manhã e chegamos em Jundiaí quinta à tarde. São 600 quilômetros. Mas a gente parava em tudo quanto é lugar bonito. Aí a jornada é linda. Porque a gente admirava tudo. Eu conheço muitos países e praticamente não conheço. Porque eu saio do aeroporto, vou na reunião, saio da reunião, vou para o aeroporto. Então conheço muito pouca coisa. Já viajei muito e conheço pouco. Então, no meu caso, essa ideia de que a jornada também é importante, para mim, em muitos casos, não. Porque eu viajo com horário de chegada, com programação feita, então eu preciso chegar naquele lugar e também eu preciso sair daquele lugar para ir para outro lugar. Já aconteceu diversas vezes de eu chegar em casa, só trocar a mala para ir para outro lugar. Então, para mim, jornada é um negócio meio cansativo. Mas, como é que você está chegando ao final desse ano? O que você ganhou nesse ano? Qual foi o lucro que você teve? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu estava orando aqui, e orar por cada um de nós, e eu dizia, Senhor, que nós sejamos melhores em 2020, que nós sejamos homens e mulheres melhores em 2020, porque como eu falei no final de 2018, não é o ano que muda, é a gente que muda, porque calendário é só uma troca de números, se a gente não mudar, não tem bom ano. Vocês lembram dessa palavra, né? Não tem bom ano, se a gente não mudar, então a gente precisa mudar. Então a minha oração por mim e por vocês agora de manhã foi essa: Deus, faz a gente ser pessoas melhores nesse próximo ano. Você pode dizer amém, não? Amém. Faz a gente ser melhor, faz a gente subir de patamar, faz a gente passar esse degrau. Agora, toda viagem, ela tem um plano. Tanto viagem de avião tem um plano de voo, como viagem também de carro. Toda viagem longa que eu faço, eu sei onde vou parar para comer, sei onde vou parar para dormir, tenho a ideia de que momento que vou chegar e normalmente dá certo. Eu chego naquele horário que eu planejei chegar. Eu faço um plano. A vida também é assim. Nós precisamos fazer planos. Quais são os planos que você tem para 2020?
Você já traçou o seu plano de voo? Você já disse assim, eu quero chegar em tal lugar, vou parar aqui, vou fazer isso. Você precisa fazer o seu plano de voo. No texto que nós lemos, é uma viagem e uma travessia. Porque eles estão saindo do lado oeste do lago e indo para o lado oeste, leste para oeste. Isso, foi isso. Foi do oeste para o leste. Essa viagem deles aqui, correto? Foi uma travessia. Também a gente fez uma travessia esse ano. Sim ou não? Porque a gente saiu de janeiro, chegou em dezembro. Eu não sei qual a sua expectativa em janeiro, mas teve hora aí nesses meses que passaram. Eu falei, Deus, será que eu chego lá no final? Será que eu vou chegar? Alguns de nós chegamos arrastados, mas chegamos. Alguns de nós chegamos rebocados, mas chegamos, correto? Mas fizemos plano e chegamos. Passamos por muitos perigos. Dias atrás, eu estava num determinado lugar, não me lembro mais onde, e um menino chegou para mim e perguntou assim, Jamê, você sabe quantas vezes Deus livrou você nas estradas? Eu falei assim, não, porque tem coisa que eu percebi, tem coisa que eu não percebi. Essa semana Deus me livrou de 2 acidentes bravos, indo para Santo André. Deus me livrou assim, um para Santo André, o outro voltando de Itupeva, 2 acidentes terríveis. E os acidentes que eu não sei quando Deus me livrou? Você passou pelo perigo? Eu estava com o Irani um dia, uma noite, meia-noite e pouco, saindo de Santa Amaro, passando pela Brigadeiro Faria Lima, e nós estávamos conversando, distraídos com a mensagem que nós tínhamos ouvido. Daqui a pouco eu ouvi do meu lado uma pessoa correndo com um revólver na mão, porque ele estava trocando tiro com outra pessoa do outro lado da rua, e eu passando no meio assim. Leirani, acabamos de passar no meio de um tiroteio. Eu estava em Moçambique, passando pelo reserva de Gorongosa, e passamos na sede da guerrilha, eu não sabia. E o exército estava lá fora preparando para entrar e nós passamos. Deus protege criança, missionário e louco. Com 3 classes que Deus protege assim muito bem. Perigo de rio, eu estava nadando uma vez para pegar um facão, tinha caído no fundo. Tinha que atravessar o rio para mergulhar. E mergulhei e cansei muito. E tentei subir no barco. Quando eu fui subir no barco, já não tinha mais força. E larguei a mão para o rio me levar. Nisso a dona Irani veio por baixo e me pegou. Graças a Deus me salvou. Para ela. Perigo nos ares. Outra vez com ela. Um avião quadrimotor. Um motor explodiu. Todo mundo correu no avião, foi lá para trás. Dando a impressão que atrás não ia morrer, só os da frente. Perigo nos ares, perigo na estrada, perigo nos rios, perigo de assaltantes. Mas Deus nos guardou. Estamos aqui. Louvado seja Deus. Será que você pode adorar a Deus? Obrigado, Deus, por esse ano. Obrigado por todas as coisas que aconteceram. Obrigado pela travessia. Agora tem um próximo desafio. 2020. E nós vamos passar. Mas eu quero contar para vocês algumas coisas dessa travessia aqui. Que me chamaram muita atenção e me abençoaram muito. Então você com sua canetinha aí, vai marcando algumas palavras muito importantes. No versículo 45, diz assim, logo a seguir os obrigou a entrar no barco. Primeira coisa, a vida cristã, a vontade de Deus, muitas vezes, não é alguma coisa que nós escolhemos fazer. Você concorda comigo? Não. Não é alguma coisa que você diz assim, eu vou fazer alegre. Mas você percebe claramente que o Senhor vai conduzindo você até você fazer a vontade dele. E você olha para trás e diz assim, foi bom o Senhor ter me pressionado. Porque se eu fosse escolher, eu não teria escolhido esse caminho. Você pode dizer amém? Não? Já aconteceu com você? Eu não queria fazer. Eu não queria andar. Mas Deus, por sua misericórdia, foi me empurrando e me empurrando. O salmista fala, Provérbios diz que foi bom, aliás, o Salmo, foi bom eu ter passado por aflições para que tivesse conhecido a tua lei. Então foi bom ter passado. Mas como é que ele descobriu que foi bom? Depois. Porque na hora é problemático. Eu digo que esse filme no qual nós estamos, eu já sei como é que ele vai terminar. Você sabe não? Eu sei o fim desse filme. Nós vamos ser apresentados todos diante de nosso Pai. Jesus vai nos tomar pela mão, vai nos levar diante de Deus e vai dizer, eis aqui os filhos que tu me deste, e não me envergonhe de chamá-los meus irmãos, e cantará louvores no meio da congregação. Então eu sei como vai terminar esse filme. Agora o meu problema é os capítulos do meio, é aí que a coisa aperta.
Mas eu tenho que me fixar lá no final. Eu tenho que olhar lá para o final, porque é o final que me dá esperança na atualidade. Se eu não tenho uma visão do final, eu vou ter problema no meio. Eu não vou conseguir pagar o preço. Eu não vou conseguir ficar firme. Então eu tenho que ter um destino muito claro na minha vida. Um destino que me ajude a chegar, um destino muito claro. Então diz o texto que ele obrigou seus discípulos a embarcar e passar para o outro lado da Betsaida. E ele, o que ele fazia? Ele foi para o monte orar. Você se lembra o que aconteceu logo antes disso aqui, não? Uma multiplicação de pães. Jesus devia estar cansado. Então ele foi orar. Ele foi para um lugar, sozinho. Primeiro, refazer suas forças. Quando você estiver bem cansado, você sabe onde refazer as forças. Não sabe? Sim ou não? É sozinho com Deus. Ninguém, nenhum medicamento, nenhuma palavra de qualquer pessoa pode trazer refrigério sobre você. Só a presença de Deus. Só é ali, é na presença dele que Deus traz refrigério para nós. Então ele foi para lá e foi orar. Mas o interessante é que o texto diz que antes dele orar, diz que ele estava ali e ele despedia a multidão. Eu gosto disso porque isso revela assim um caráter de Jesus, um caráter de relacionamento. Porque se você lembrar da multiplicação dos pães, é Jesus que fala para os discípulos distribuir os pães, porque eles não queriam distribuir. Ele distribui os pães e eles queriam despedir a multidão. Então eles não queriam muito contato com o povo. Mas Jesus não. Jesus fez questão de ir até a porta despedir do povo. Quando você gosta de alguém, quando a presença da pessoa é valiosa para você, você vai até a porta do carro. Mas quando você não gosta, não é assim que você faz, não? Estava lembrando de uma pergunta que me fizeram, procura não fazer. Está me lembrando de uma pergunta que me fizeram uma vez, qual a diferença do americano para o brasileiro? É que o americano, ele sai sem despedir, o brasileiro despede sem sair. Despede na mesa, despede na porta, despede na calçada, despede no carro, mas é só com pessoa que a gente gosta. Essa atitude de Jesus, de ficar para despedir do povo, revela o caráter dele, um caráter amistoso, um caráter de amigo, para com aquela multidão sofrida. Você percebe? Não. Continuando. Despediu, foi ao monte orar. João dá uma outra visão disso aqui. João fala que Jesus fugiu para o monte, ele foi para o monte, porque o povo, em cima da multiplicação de pães, queria eleger Jesus como rei. E Jesus foge disso. Jesus foge do holofote. Jesus foge da coisa indevida. Ele era rei, mas ele seria estabelecido como rei pelo próprio Pai, não eram as pessoas que iam colocá-lo no trono. Ele foge desse movimento humano. Às vezes a gente pode querer que Jesus seja nosso rei, porque ele distribui pão. Quem é que não quer um presidente que distribui pão, distribui peixe, cure a gente sem SUS e sem susto, não é? Quem é que não quer um presidente assim? Você gostaria ou não? O povo também queria, só que o Senhor nunca quis um povo que o seguisse por causa do pão. Jesus queria um povo que o seguisse por amor a Ele, por relacionar-se com Ele, e não pelos benefícios que Ele poderia trazer. Então ele vai para o monte e vai orar. No versículo 48, no versículo 47, diz que ao cair da tarde estava o barco onde? E onde é que estava Jesus? No monte, orando. Não é interessante? Os discípulos no meio do mar e Jesus no monte, diz que ele estava sozinho. Aqui tem uma outra lição para nós. Você sabe a diferença entre solitude e solidão? Solitude é quando você se afasta sozinho para você e ele ter uma relação. Solidão é quando você se isola de todo mundo. Solitude é totalmente positiva, solidão é totalmente negativa. Você não pode se separar das pessoas
com desculpa de querer ficar sozinho. Eu vou dar um tempo, vou ficar só comigo, meu caro. Se você ficar só com você, você está perdido. Porque você é a pior companhia que você pode ter. Você concorda comigo? Não. Se for possível, fuja. O problema é que mais tarde você se encontra com você, aí você vai ficar desesperado e decepcionado, que você esperava não encontrar mais com você. Mas ele vai para uma solitude. Ele vai para um tempo. Ele e Deus. Você costuma fazer isso? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Muitas vezes eu levanto de madrugada e fico sozinho. Não tem celular. Não tem ninguém batendo na porta. Estou sozinho. Isso me faz bem. Faz bem para você também, não? Faz isso, meu irmão. Mas acontece um fato que eu também achei muito interessante, que é no verso 48, que diz que ele viu os discípulos em dificuldade. Mas eu pergunto, onde é que estavam os discípulos? Onde é que estava Jesus? E como é que ele viu? É que na oração, a nossa visão não tem mais limite. É que na oração, a gente consegue ver o que Deus quer mostrar. Agora eu preciso falar aqui que oração não é necessariamente falar. Que oração é uma atitude de expectativa em Deus, que inclusive falamos. Inclusive nós falamos. Mas oração é uma atitude que precede a fala, precede o ouvir, mas é uma expectativa diante dele. Talvez a coisa que mais explique a oração é uma expressão grega, quando se refere aos passarinhos no ninho, aos filhotes de passarinho. Quando a mãe chega no ninho e move o ninho, o que é que os filhotinhos fazem? Eles abrem aquele bico desse tamanho. Isso significa oração. Você faz isso? Você entra diante de Deus com essa expectativa? Ou você só fala? Eu não me esqueço de uma experiência que o Ademir Fange, pastor em Valinhos, ele contou que um pastor da cidade convidou para os dois subir ao monte para orar, porque ele tinha muita coisa para falar com Deus. Aí foi lá acompanhar o irmão em oração, e diz que eles chegaram lá no monte, esse irmão dobrou o joelho e começou a falar. E falou. O Ademir, ele chegou lá, levantou os braços, começou a contemplar o Senhor. Chegou o momento que esse irmão falou, Ademir, vamos descer. Não ouvi nada de Deus. Ademir falou, poxa, eu ouvi tanto do Senhor. Falei, mas eu nem ouvi você orar, você não falou nada. Ele falou, talvez seja isso. Você falou tanto que nem deu chance para Deus falar. Às vezes a oração impede Deus de falar. Eu digo esse tipo de oração falada, mas nós precisamos ter uma expectativa, uma atitude de coração aberto diante de Deus, para Deus falar. E é nessa atitude que nós começamos a ver o que Deus vê. Na tua luz, nós vemos a luz. E lá na oração, o que foi que Jesus viu? Viu os discípulos em dificuldade. Já aconteceu. Muitas situações de pessoas orando num continente e Deus falar, ora agora por um missionário em tal lugar, porque está passando aflição. Já aconteceu muito. Eu estava indo daqui para Santa Bárbara do Oeste, uma reunião de obreiros. Chegou ali na Anhanguera, perto de Nova Veneza. Havia um congestionamento e eu consegui parar atrás de um caminhão carregado. Quando eu olhei pelo meu retrovisor, eu vi uma estrela. E não era a estrela da manhã, não. Nem a dos magos. Era uma estrela da Mercedes-Benz, que crescia no meu retrovisor. Ia me empurrar embaixo do caminhão da frente. Até hoje eu não sei como ele fez, que ele desviou e foi para o acostamento da esquerda e conseguiu passar por mim. Ponto. Abri o congestionamento, cheguei lá na reunião. Os irmãos falaram, Jamê, aconteceu alguma coisa na estrada? Eu falei, não, tudo bem. Mas não aconteceu nada? Eu falei, não. Mas não aconteceu nada assim, esse horário assim, não aconteceu? Eu falei, peraí, aconteceu isso e isso. Falou, Jamê, nós estávamos conversando e Deus falou, para tudo e ora por Jamê. O que é que você acha? Quando você ora, Deus começa a lhe mostrar as coisas. A sua visão expande. Você começa a enxergar o que Deus quer que você enxergue. É por isso que Jesus no monte viu as dificuldades. Mas eu quero dizer para você que o Senhor continua vendo as nossas dificuldades. Ele continua vendo a gente nessa travessia. Ou não está vendo? Às vezes tem hora que fala assim, meu Deus está sozinho lá orando e eu aqui nesse aperto fantástico. Eu aqui nessa luta e parece que Deus não faz nada. Meu amado, Deus está vendo. Porque Jesus naquele momento estava em carne. E mesmo em carne, pelo Espírito Santo, ele viu a situação dos discípulos. Hoje ele não está mais como estava, ele não está mais limitado. Ele é o nosso Deus que vê de cima. Por isso que a palavra, quando Jesus nos ensina, Pai nosso, que estás onde?
Isso fala de distância ou fala de posição? Não está falando de distância. Ele está falando que ele está num lugar que ele contempla ao mesmo tempo o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Ele é o nosso Deus, o Deus dos céus, que vê tudo. Ele vê tudo e ele não perde o controle de nada. Às vezes a gente está orando assim, fala, será que Deus vai me responder? Deus está tão ocupado na Somália, onde teve 70 mortos lá ou mais. Então Deus está ocupado lá hoje. Será que tem chance de eu marcar uma entrevista com Deus, um momentinho com Ele? Será que tem? Tem, amados. Tem. Do monte, ele vê os discípulos em aflição, vendo remar, porque o vento lhes era contrário. Você já sentiu o vento contrário? Não? Quantas vezes esse ano você sentiu o vento contrário? Oh, Jesus. Eu já estive num lugar, fisicamente, né? Que para segurar o vento era muito difícil. Não segurar o vento, eu me segurar para o vento não levar, nem armazenar vento. É só difícil, porque era um vento muito forte. A vida da gente é assim. Ventos mais fracos, ventos mais fortes. E quando a gente se levanta para fazer o que Deus quer, a oposição certamente virá. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que diz assim, se tem oposição é porque não é de Deus. Espera, quem te falou isso? Que doutrina rara é essa? Que doutrina estranha é essa? Isso não é verdade. Nós criamos uma doutrina, mas que não está na Bíblia. Se tem oposição, se tem dificuldade, não é do Senhor. Você já falou isso? Não? Você já sentiu isso? Você já ouviu isso? Parece que Jesus não sabia disso, parece que Paulo não sabia disso. Porque Jesus falou no mundo 3 aflições, mas tende o ânimo. O que é que nos dá o bom ânimo? Primeiro, é saber que Deus está por cima vendo tudo. Segundo, é que eu sei o final dessa história. Eu sei o final. Eu sei como isso vai terminar. Eu sei que um dia o Senhor Jesus vai se manifestar como Ele é. Nós veremos como Ele é e nós seremos como Ele é. Isso não te puxa para frente, não. A nossa caminhada é como se fosse um vácuo. O Senhor nos puxando para frente. Amém? Então o Senhor vai nos conduzir. Vento contrário. Que hora, amados? O que o texto diz aí? 4ª vigília da noite. Que hora é essa? Entre 3 e 6 da manhã. Quem já serviu o exército sabe que essa é a pior hora de tirar a guarda. Porque o tempo não passa. É o tempo do assombro. É o momento que muita coisa passa na sua cabeça. Até que você vê lá no horizonte assim, uma nesguinha do sol. Você fala, graças a Deus. Ainda até o ateu, graças a Deus. Porque é terrível. Essa hora é terrível. É ou não é? Essa hora é complicada. Você também passa por isso, meu querido. Mas eu quero dizer o seguinte, é nessa hora que o Senhor chega. É na 4ª vigília. É nessa hora que Ele chega. E como é que Ele chega, hein, gente? O texto diz que Jesus foi ter com eles. Jesus viu, percebeu e entendeu a situação, viu todo o quadro e falou, eu vou ter com eles. O que foi que o Senhor viu? O Senhor viu a tempestade. Ainda que você fale, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não está sabendo que tamanho é essa tempestade. Aí você tem aquela vontade de falar, Deus, o Senhor não entendeu. Deixa eu lhe explicar o que está acontecendo comigo. Talvez você não fale essas palavras, mas a gente tem aquela vontade de explicar com detalhes. Deus, o Senhor sabe que eu estou sofrendo. O Senhor sabe o que aconteceu isso comigo. O Senhor não leu? Está no WhatsApp. Olha, amados, Deus gosta que a gente ore, porque Ele ama a nossa voz. Você sabia, não? Ele ama a sua voz. Ele ama a sua voz. Não há nada mais precioso do que ouvir a voz da pessoa amada. Lá na pré-história, 82 por aí, 1982, eu estava em Portugal. Queria falar com a Irani. Não tinha essa WhatsApp, smartphone. Tinha não. Então você chegava ali no posto telefônico, falava assim, olha, está aqui o número, quer falar com o Brasil. Isso, 9 da manhã. Falei assim, volta às 2 da tarde, vamos ver se eu consigo. Então ela ficava tentando assim, das 9 da manhã até as 2 da tarde, você ficava lá e quando caía, meu Deus do céu, eu queria ouvir a voz de Irani. Eu acho que ela também gostava de ver minha voz, eu acho. Deus, Ele mais quer ouvir a sua voz do que você a dele. Você crê nisso? Não. Ele quer muito mais ouvir sua voz do que você ouvir a voz dele. Então fale com Deus. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, tudo que você for falar, Ele já sabe. Então não chega assim com espírito de novidade. Deus não se surpreende. A pessoa fala, Jamê, eu não quero decepcionar o Senhor. Eu falei, fica tranquilo. Você nunca vai decepcionar, porque Ele nunca espera coisa boa de você.
Então fica tranquilo, você nunca vai decepcioná-lo. Porque é assim. Mas eu repito, fala com Deus o que você sente. Fala com Deus o que está na sua cabeça. Sabendo que Ele quer ouvir você falar. Que Ele quer ouvir você expressar o que você está sentindo. Vendo o contrário, Ele veio ter com os discípulos. Como é que Ele veio? Como é que Ele veio? Pegou um outro barco, um barco mais rápido. Como foi? Andando sobre as águas. Eu estava orando especificamente sobre esse ponto. E sabe o que eu entendi? Que isso aqui é um convite e é um modelo. Isso aqui é um convite e é um modelo. Modelo por quê? Jesus está ensinando para nós que o poder de Deus nos capacita a andar por cima das tempestades. Eu posso lembrar você de Pedro. Pedro fez a coisa mais estranha que um pescador poderia fazer. Sim ou não? Aquela tempestade terrível. Vem Jesus, parece um fantasma. Jesus fala, sou eu. O que é que Pedro fala? Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá por cima d'água. E se não fosse? Você parou para pensar, se não fosse Jesus, onde é que Pedro estaria agora? Às vezes eu fico pensando em Jesus, que Pedro é um negócio. Eu falaria, se é o Senhor mesmo, manda Judas. Qualquer coisa, estaria provado que era Jesus e estaríamos livres de uma pessoa, né? Ele fala, eu vou. E ele faz a coisa mais louca que um pescador poderia fazer. Sair da segurança do barco. Nada era mais seguro na tempestade do que o próprio barco. Isso aqui é um convite, amados, para nós. E esse é o modelo que Deus quer para nós. Que a gente ande por cima das tempestades que vêm. E você só pode andar por cima das tempestades se estiver muito claro no seu coração que hoje nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar. Isso não é um faz de conta. Isso é realidade. Assim como Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Assim como Ele subiu aos céus, eu subi aos céus com Ele. Assim como se assentou à direita do Pai, eu estou assentado à direita do Pai em Jesus Cristo. É nesse lugar que eu estou. Amém, amados? E é só assim que eu posso andar por cima da tempestade. Porque se eu andar no nível da minha razão, no nível da minha emoção, fatalmente eu vou afundar. O que Jesus fez? Jesus inaugurou uma forma nova de enfrentar tempestades. Ele inaugurou um método novo de passar pelos ventos contrários, andando por cima da luta. Não é fugindo dela, mas entendendo a nossa posição, o nosso lugar e proclamando a vitória do Senhor Jesus Cristo. Sabendo que toda luta é passageira. Amém, amados? Porque temos certeza que as tribulações desse tempo não podem ser comparadas com o eterno peso de glória que está nos reservado. E como é que ele chama a tribulação? Leve e momentânea. Leve em relação à glória que virá, e momentânea em relação à eternidade. Amados, eu não sei quantos anos você vai viver, não sei quantos anos eu vou viver. Estou com 71. Pode ser que eu morra agora, até o final do ano. Mas o que significa 70 anos, amados, em relação à eternidade? Isso aqui é extremamente passageiro. A palavra diz, amados, que nós, os homens, são como a erva da manhã, que no orvalho está bonita, mas vindo o sol, se seca. Somos extremamente breves, somos extremamente efêmeros, somos momentâneos aqui, mas o que nos espera, amados? O que nos espera é vida eterna. É na vida eterna que está a nossa casa. É na vida eterna que está o nosso destino. Então isso aqui, amados, não pode nos desestabilizar. Você crê nisso? Não. Então eu creio que Jesus está nos fazendo um convite hoje de andarmos sobre as águas. Eu queria que você pensasse agora nos ventos contrários, nas tormentas que você está passando, porque eu não creio que haja ninguém aqui que não esteja passando por uma tormenta. E não vou falar nem de tormenta grande, tormenta pequena. Porque tormenta é um negócio muito individual. Tormenta é um negócio muito pessoal. Talvez a tormenta que você estava passando, eu possa olhar para essa tormenta e falar assim, que coisa boba, que tolice, que coisa pequena. Talvez você olhando para aquilo que eu estou passando, fale assim, ih, Jamê, você está chorando à toa. Não, amados, eu aprendi que luta, tormenta, dor, é extremamente pessoal, particular. É ou não? Mas pede a Deus, Senhor, me ajuda a passar por cima. Me ajuda a andar
sobre as águas. Me ajuda. Mas o texto diz aqui, está no versículo 48, andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Sim ou não? Queria passar adiante. Eu entendi duas coisas aqui. Uma, que Jesus queria provar a fé dos discípulos. Sabe aquele momento que parece que Deus deixa você só? É para você ficar só mesmo. Não é que ele abandonou, é para você vai aprender. Deixa eu lhe contar um fato na Bíblia para você entender a cabeça de Deus, se é que é possível, né? Você entender como é que Deus age. Quando João Batista está na prisão e prestes a morrer, ele manda os discípulos perguntarem alguma coisa a Jesus. Você lembra qual foi a pergunta que ele fez? É o Senhor mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Eu fico pensando, amados, que João Batista era o único ser sobre a terra que não podia ter essa dúvida. Concorda comigo? Não. Quem é que falou assim, esse é o Cordeiro de Deus? Não foi João. Qual foi o único homem na face da terra que viu o Filho, viu o Espírito sobre o Filho e ouviu a voz do Pai? Quem foi o único homem na face da terra? Quem foi que Jesus falou que é o homem, é o maior homem nascido de mulher na face da terra? Quem foi o último profeta? Quem é que fechou o Antigo Testamento? Esse era o único homem que não podia fazer aquela pergunta. Mas, amados, até João teve dúvida. Então, se você tiver dúvida, fique tranquilo, você está em muito boa companhia. Mas manda perguntar a pessoa que pode responder. Pergunta a pessoa certa. És tu ou devemos esperar outro? O que foi que Jesus respondeu? Você percebeu que Jesus não respondeu? Como diz o Mansur, fizeram a Jesus 307 perguntas, ele respondeu 3. Nem 10% ele respondeu. Com João foi assim também. É o Senhor que a gente deveria esperar ou devemos esperar outro? Ora, se Jesus tivesse uma cabeça humana, igual a nós, ele diria, diga por João que sou eu, está aqui o RG e tal, CPF, sou eu mesmo, sou eu. Jesus falou, não. Vai lá e conta para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Ou seja, João, junta no seu coração o que você sabe, porque a certeza está aí dentro, por aquele que eu já lhe falei. Não é que Deus não responde, é que Deus responde antes. Deus é aquele Deus que traz a resposta antes da pergunta. E Ele está lhe dando muitas respostas para os próximos anos. Guarda as respostas de Deus. Guarda as respostas do Senhor. Então, quando Ele faz que vai passar adiante, é uma prova. Por outro lado, eu entendo que Jesus estava querendo dizer, nós vamos para lá e não podemos parar. Não é uma tempestadezinha que vai parar a gente. Nós vamos para Betsaida, nós vamos para aquele lugar. Nós vamos caminhar para lá. Mas, como o pessoal estava aflito, aterrorizado e gritando, como a gente faz na oração, quando a gente está desesperado, não que necessariamente a gente levante a voz, mas o nosso coração levanta gritos de desespero, aí o Senhor Jesus resolve subir no barco. E eu gosto muito dessa expressão de Jesus, não temas. E ele fala o quê? Sou eu. Esse sou eu, é o mesmo eu sou. Sou eu. É o mesmo eu sou. Lembra disso? Não. Quem é que me enviou? Eu sou. Eu sou significa que estou com você. Não lhe abandonei. Continuo sendo Deus. Continuo poderoso. Eu sou. Então, a falta de temor não era que a tempestade havia terminado. A falta de temor é porque Jesus estava ali. Jesus estava ali. Amém? Quem não passou esse ano por terrores noturnos? A palavra diz que o Senhor nos livra do espanto noturno e da seta que voa de dia. Deixa eu lhe falar o que eu penso nesse texto. Durante o dia a gente recebe setas. E à noite a seta faz efeito. O veneno da seta vem à noite. Sim ou não? Você está lá dormindo, quer dormindo. Misericórdia, aconteceu comigo isso hoje. Fulano falou isso, o diabo fez isso. É vir um espanto noturno. O terror que não deixa você dormir. Mas é o Senhor que nos livra do espanto noturno. Na terceira vigília da noite. Na hora mais difícil da noite. Aí Ele chega. Amém? Nós temos um Deus que chega nesta hora. E o verso 51 diz que subiu no barco para estar com eles. Interessante que não diz que ele subiu para parar a tempestade. Amados, honestamente, a tempestade não é problema nenhum se o Senhor estiver com a gente. Você sabe disso? Não. Se o Senhor está com você, o que é a tempestade? O que é o problema? Eu gosto de uma frase que alguém disse uma vez, que eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Maior que está comigo do que o que está no mundo. Ele subiu no barco para estar com eles.
Esse é o nosso Deus. Um Deus que sobe no barco, um Deus que entra na nossa tempestade, um Deus que entra na nossa tormenta para estar com você, para estar com você. Ah, mas a tempestade não acabou. Sim, mas a presença dele está aqui. A luta não terminou, sim, mas a presença dele é o que basta. Porque na tua presença há delícias eternas. Na tua presença, Senhor. Amém. Graças a Deus, que assim como o lucro, a tempestade passou. A tempestade passou. Ele estava ali. E diz o texto que logo chegaram do outro lado. Mas o texto também fala que eles estavam aterrorizados. E o verso 52 diz, não haviam compreendido o milagre dos pães. Aqui é outra história que eu acho um negócio muito interessante. Você faz ideia de como foi a multiplicação dos pães? Não. Você faz uma ideia de como foi a mecânica, como foi a coisa? Você faz uma ideia? Não. Como é que você pensa? O pessoal está sentado, Jesus pega o pão, levanta o pão, abençoa, e quando desce um monte de pão. Como é que você pensa? Ele partiu e deu aos discípulos. O discípulo chegava em alguém aí, partia. O que acontecia com o pão na mão dele? Ficava do mesmo tamanho, ia crescendo. Ou seja, os discípulos foram o instrumento do milagre. Mas sabe, aquela situação onde você vê Deus fazendo as coisas do seu lado, mas você fala assim, mas comigo não acontece. Isso acontece com o povo lá na África. Isso acontece com o missionário, mas comigo não acontece. Já passou isso com você, não? Quando o milagre não chega aqui dentro. Não, eu já vi muita gente curada, mas no meu caso não tem jeito não. Só médico. Não, minha doença não dá nem para orar. É médico mesmo. Não, o meu problema, só psicólogo. Desculpa os psicólogos, tá? Só psiquiatra. Não, amados, não há limite para o Senhor. Não há limite para o Senhor. Não existe nenhuma dor. Escuta isso, por favor. Não existe nenhuma dor. Não existe nenhuma aflição. Não existe nenhuma ferida que o Senhor Jesus não tenha levado na cruz no seu corpo. Ele levou todas as nossas feridas. Isso inclui de alma, de espírito e de corpo. Ele levou. É fato passado. É consumado. É obra feita e perfeita. Amém, amado? Você pode confiar. Eu não estou dizendo que você não deve ir no médico, mas se o médico lhe curar, é porque Deus curou. Estava no consultório do médico uma vez, um médico cristão, uma plaquinha assim, Deus cura e o médico cobra. Porque é isso mesmo, é o Senhor que nos cura pelo poder da cruz, pelo poder do seu sangue. E o texto diz, amados, que o coração dele estava endurecido. É a última frase. Toma cuidado, porque é muito comum que o coração da gente, por causa das lutas, se endureça. Não deixe o coração endurecer. A luta pode ser dura, seu coração não. Mantenha o seu coração brando, mantenha o seu coração puro diante do Senhor. Mantenha o seu coração responsivo para Deus. Você está preparado para a próxima jornada? Está preparado para essa travessia que vem pela frente? Deixa eu lhe dar só mais uma informação para eu terminar. Voltando para o primeiro versículo. Diz o texto que eles saíram de Betsaida, saíram daquela região e iam para Betsaida e Genezaré. Você sabe o que significa a palavra Betsaida? Casa do peixe. O que é que tinha acontecido um pouco antes? Falta de peixe. Qual foi o milagre anterior? Falta de peixe. E para onde Deus está levando eles? Para a casa do peixe. Deus tira você da escassez e leva para a abundância. Amém? Genezaré é uma cidade, mas uma região. A cidade de Genezaré fica a 220 metros abaixo do nível médio do mar. Região baixa. E Deus quer levar a gente para algumas regiões baixas, para algumas situações de vales. Mas sabe o que havia em Genezaré? Uma terra extremamente fértil, muita fruta, muito alimento, muita provisão. Então deixa Deus levar você, que no final da história é muito peixe, muita fruta, muita fertilidade. Deixa Deus levar você. Amém? Será que a gente pode pedir para o Senhor traçar o nosso plano de voo para 2020? Você pode orar? Eu não sei o que é que falou mais com você, mas eu acho que não deve responder ao Senhor. Então você pode curvar sua cabeça. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Eu não tenho palavras, Pai, para te agradecer por tua presença em todos os dias desse ano. Confesso a ti, Senhor Deus, e creio que a minha confissão é a confissão de muitos irmãos aqui. Em alguns momentos desse ano, a água chegou no nariz. Me faltou terra embaixo dos pés. O desespero, às vezes, chegou perto do meu coração. Mas, de uma forma ou de outra,
o Senhor me trouxe até aqui. Eu sou grato a Ti, Senhor, porque ainda que em alguns momentos eu achasse que o Senhor estava distante, mas o Senhor estava intercedendo por mim, orando por mim e junto comigo na tempestade. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, pelos milagres que o Senhor fez na minha vida neste ano. E alguns deles eu nem percebi que o Senhor fez. Por isso, Pai, eu quero Te pedir que o Senhor me ajude a reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, para que o Senhor endireite as minhas veredas. Que esse ano que vem, Pai, seja um ano de endireitamento de veredas. Veredas retas diante de nós. Ó Senhor Jesus, eu quero rogar a Ti, Senhor, que nós nunca percamos a nossa confiança em Ti. Que não se aparte de nós, Pai, uma palavra de fé, uma palavra de louvor a Ti, que nunca se aparte dos nossos lábios a adoração. Que esse próximo tempo seja um tempo de adoração. Que esse ano que vem, Pai, seja um tempo de maior revelação da Tua bondade e do Teu poder em nossas vidas. Eu estou sentindo, amados, de dar oportunidade a pessoas que estão aqui nesta manhã e nunca entregaram suas vidas ao Senhor, ou o coração se apartou do Senhor por algum motivo. Eu gostaria dessa oportunidade para você dizer: Senhor, toma hoje o volante da minha vida. Até aqui eu conduzi minha vida, mas de hoje em diante, por favor, Pai, conduza a minha vida. Eu quero lhe dar essa oportunidade. E se você quer tomar essa decisão, eu vou pedir que você venha aqui à frente para a gente orar junto aqui. Você quer renovar isso? Você gostaria de renovar essa decisão? De entregar a direção da tua vida nas mãos de quem sabe dirigir? De quem sabe pilotar? De quem sabe cuidar? Deus quer cuidar de sua vida. Não endureça o coração. Eu quero pedir que você venha aqui à frente. Se você quer renovar essa entrega, vem à frente também. Vamos orar juntos aqui à frente. Senhor, faz o plano de voo da minha vida nesse próximo ano. Faz o plano da minha viagem esse próximo ano, Senhor. Quem quiser, quem sentir por Deus, vem aqui à frente para a gente orar. Não é que onde você está você não pode orar, mas é uma atitude de levantar e caminhar. Isso é importante. Então, se você quiser vir aqui à frente, a gente orar junto aqui. Toma, Senhor. Nós estamos entregando a Ti, Pai, a direção da nossa vida nesse próximo ano. Nós estamos entregando a Ti, Senhor. Nós não queremos mais fazer nossos planos de voo, nossos planos de viagem, pois nós não sabemos como conduzir a nossa vida. Nós somos um fracasso em termos de condução de vida, mas o Senhor, Pai, é vitorioso. O Senhor conduz as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser vir aqui à frente e ajudar a orar com essas pessoas, por favor, venha. Por favor, venha orar com essas pessoas que aqui estão. Se você puder orar em línguas, deixar os dons fluir. Nós não vamos demorar muito. É só esse momento mesmo. Ora ao Senhor, continue orando. Continue orando. Todos nós precisamos que Deus faça o nosso plano para o próximo ano. Todos nós precisamos. Por favor, vem ajudar a orar aqui à frente. Vem ajudar a orar. Os irmãos, por favor, vem ajudar a orar. Irmãos, aqui está a Darcy, né? Muitos conhecem há muito tempo, né? Esposa do Rui, e ela quer dar um breve testemunho.
quero agradecer a oportunidade que está me sendo dada, né? Porque eu já deveria ter dado esse testemunho, mas eu estava esperando a oportunidade, né? Direção de Deus, assim, e hoje eu estou sentindo isso. Eu estive muito doente durante 5 anos, mais ou menos, depressão, e junto com a depressão, muitas coisas, e o que o Jamê falou, assim, que às vezes a gente sente que Deus está longe da gente, que Deus não está ouvindo, e, sabe, para uma pessoa que... Eu nasci dentro da igreja, né? E sempre estive, né, nas reuniões, participando e tudo, e sempre... Mas não é por isso que eu era uma pessoa que não tinha coisas para mudar e que Deus precisava tratar com a minha vida também, né? Eu tinha que saber, que reconhecer que eu também precisava de buscar mais a Deus, me abrir mais para Ele, de como hoje eu tenho sentido, né? Estar diante dele a todo momento. Eu não entro na presença de Deus, eu estou na presença de Deus em todo momento. Isso é muito glorificante, assim. Sentir o amor de Deus perto, né? Em tudo, em tudo. É muito bom. E esse ano foi um ano de vitórias, assim. Não tive isso de problema. Foi, assim, muito bom. Eu pensei que eu não fosse chegar aqui, não fosse ser curada. Chegou a passar coisas pela minha mente, assim, que... terríveis, né? Mas Deus foi misericordioso e Ele nos ama. Se apegue a Deus com esse amor. Saiba que Ele ama cada um daqui, que Ele tem uma resposta para dar. Confia nele e tudo Ele fará, né? Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem conhece, né, Darcy mais de perto, sabe, e acompanhou essa fase ruim, né, sabe como ela passou uma situação difícil mesmo. E eu creio que isso foi providencial, que ela teve vontade de testemunhar, né, disso, né? Então, para quem está passando, né, por uma tempestade, a tempestade vai parar, vai passar, né? Vamos confiar, vamos confiar. E depois que passar, a gente vai estar mais crescido, né? A gente vai estar melhor, né?